Bom, hoje nós temos o prazer de convidar a nossa querida Silvia Servo, ela que sempre nos atende com muito carinho, muita solicitude. Muito obrigado. Muita paz para você. Bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, cujo nome somente ao ser pronunciado já nos dá tanta satisfação, tanta alegria, tanta vontade de ouvir com o coração aquilo que Ele nos deixou, com tanto amor, né? Com tanto preparo, nos mostrando o caminho que devemos seguir. É uma satisfação estar nesta casa, poder iniciar o domingo com a palestra, que é uma prece, que é uma oração, que nos traz essa alegria de viver. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos naqueles que tiveram a alegria, a felicidade de compartilhar aquele momento com Ele. E as mães são criaturas tão especiais. A palavra mãe, como a palavra Jesus, já remexe todo o nosso interior. Já traz alguma coisa de especial, que evoca, como Jesus, amor, dedicação, vinda para trazer alguma coisa, para deixar um contributo. Porque mãe é sinônimo de amor, como Jesus é sinônimo de amor. E à época de Jesus houve uma mãe que caracteriza muito a ideia de mãe. Ela teve a felicidade de participar das falas de Jesus e mais ainda de ter 2 filhos, João e Tiago, que foram convidados para fazer parte do discipulado de Jesus. Ela se chamava Salomé. Salomé Zebedeu. E Salomé, certamente ouvindo aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus pregava, o conselho que Jesus dava, e tendo ouvido frases como: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais se vos será acrescentado. Ou tendo ouvido também: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entre tantas frases que ela deve ter ouvido a respeito desse desconhecido reino de Deus, ela se fortaleceu na coragem e foi até Jesus, dizendo a Ele: Senhor, quando Tu estiveres no Teu reino, não te esqueças de colocar um filho meu à Tua direita e o outro à Tua esquerda. Coragem que só as mães têm, por imensamente amar os seus filhos. E ela corajosamente ousa pedir a Jesus que coloque-os ao seu lado. Qual mãe não faria isso? A Rosalinda eu sei que faria, não precisa nem responder. Que mãe que não faria isso se estivesse à frente ali de Jesus, ouvindo falar desse reino que seria implantado e as coisas maravilhosas que ele falava desse reino? Que mãe não teria coragem de chegar até ele e falar: Senhor, acolhe meu filho no teu reino?
coloca um à direita, outro à esquerda, um na frente, outro atrás, um do lado do outro, e um ali, mais. Quantos filhos esta mãe tivesse, não é? Que mãe não faria isso? E Jesus, então, responde a Salomé Zebedeu, a mãe dos discípulos Zebedeu. Jesus diz a ela: importa saber se eles quererão beber do cálice que eu vou beber. Se eles quiserem beber desse cálice, certamente eles estarão neste reino à direita e o outro à esquerda. E nos conta irmão X, no maravilhoso livro, que eu acho que eu não trouxe, Boa Nova. Livro Boa Nova, um dos livros mais belos da literatura espírita, no capítulo A Família Zebedeu. Conta-nos, irmão X, que o seu marido, tendo sabido dessa conversa, também se dirige a Jesus, perguntando para ele mais minúcias a respeito desse reino. Como seria esse reino? Como ele seria implantado? De que maneira ele viria aqui? E Jesus trava um diálogo ali com Zebedeu muito interessante, em que num determinado momento, Jesus diz a ele: a paz de consciência, a paz de consciência para... Deixa eu colocar meu óculos, porque sem o óculos fica difícil. A paz de consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. A paz de consciência pura e a resignação suprema constituem o reino de Deus. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, as passagens de Jesus, a gente observa que realmente os ensinos de Jesus giram em torno do reino de Deus, como meta e como objetivo a ser alcançado. O reino de Deus, fala-nos Jesus no Evangelho, é a meta, é o objetivo, é o caminho que nós devemos tomar, é o único caminho para se alcançar essa paz de consciência, e essa resignação suprema, que são o reino de Deus. Então, é a meta fundamental da nossa vida. Mas ele nos dá o caminho para essa meta, porque ele fala do reino, mas ele precisa nos explicar o que nós temos que fazer, qual é o caminho, o que é esse reino, onde ele está, onde ele será implantado, quanto tempo vai demorar para que esse reino se implante na terra, para que nós possamos ir para esse reino, qual é o local? Onde será implantado esse reino? Tudo isso nós precisávamos e ainda precisamos saber, porque nós sabemos pouco. Nós somos crianças que estamos começando no ABC, tentando aprender, tentando entender o que é esse reino. Como Salomé, ela não sabia muito, ela só sabia que Jesus era o Messias, e o seu marido também, Zebedeu também, sabia disso. Tanto que no diálogo com Jesus, ele ajoelha-se ouvindo Jesus e diz: Senhor, eu quero conquistar esse reino. E aí, o Evangelho precisa nos dar o passo a passo, para que nós possamos caminhar por esse caminho, saber onde encontrar esse reino. Qual é o caminho para esse reino? E um doutor da lei pergunta para Jesus. Aliás, várias pessoas se dirigem a Jesus e perguntam a ele. Mas um doutor da lei lhe pergunta: o
que ele deveria fazer para ganhar esse reino? Porque Jesus falava tanto desse reino, e ele então pergunta, o que deveria ser feito? Jesus lhe responde com uma questão. O que diz a lei? Porque a lei de Moisés já havia dito isso. O que diz a lei? E como ele era doutor da lei, ele sabia. Ele diz, a lei diz que devemos... Nós sabemos isso aqui, não sabemos? O que nós devemos? 3 coisas primordiais, fundamentais. A lei diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei sabia e nós sabemos. Nós sabemos isso já hoje. Se Jesus nos perguntasse hoje, nós poderíamos responder. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar, não é? Eu preciso me amar primeiro. Porque aí eu vou amar o próximo. Amando o próximo, me amando, amando ao próximo, eu amo a Deus. Parece tão simples, não é? O amor. Mas o doutor da lei, descontente ainda, diz, quem é o meu próximo? Não é assim? E o que Jesus responde para ele? Jesus lhe responde contando uma parábola. Qual parábola? Que nós conhecemos também. A parábola do bom samaritano, que nós conhecemos, de um homem, né, que tombou no meio do caminho, machucado, foi roubado, né, ficou todo ferido, caído ali. Ele deve ter sido ferido de tal maneira que ele ficou caído, ele não conseguia se levantar. E as pessoas passavam e estavam apressadas, tinham seus compromissos, não é? Mas uma pessoa parou. Sempre tem um que para, né? Sempre tem um que socorre, sempre tem um que olha, o invisível, o caído. E um, que foi esse samaritano, parou, olhou, se compadeceu, ajudou-o da maneira como pôde, porque ele também estava compromissado, estava com problemas, estava atrasado também. Mas ele parou, deu os primeiros socorros, né? Levou-o a um local, pediu que cuidassem dele, deixou dinheiro e disse que voltaria, porque ele tinha um compromisso, ele precisava ir, ele não poderia ficar. Ele também tinha compromissos. E ele foi, e depois ele voltaria, e se precisasse pagar mais alguma coisa, ele pagaria, mas que era para que cuidassem dele. Jesus conta essa história para o doutor da lei e faz uma pergunta. No seu ponto de vista, qual foi aquele que usou de compaixão? Não precisa ser muito esperto para responder a essa questão, não é? Qual aquele que usou de compaixão? Aquele que viu, aquele que olhou, aquele que identificou o invisível, muitas vezes caído no caminho. Então, faz isso. Ele falou para o doutor da lei. Faz isso e você está no caminho do reino. E aí a gente pensa, mas então é socorrer as pessoas caídas da rua, é socorrer as pessoas que estão precisando de ajuda? É, também. Porque Emmanuel nos conta, no livro Coragem, uma lição belíssima, que não é só socorrer o da rua, olhar aquele que está lá fora, e aquele que está dentro conosco, nós não olhamos. Muitas vezes nós socorremos aquele que está lá fora, que está caído. Então eu dou cesta básica, eu vou no centro, eu faço atividade, eu faço a sopa, eu ajudo a dar água, eu aplico passe, eu estou na sala mediúnica, eu faço conferência, eu vou aqui, eu vou ali, eu tenho uma enormidade de atividade. Nossa, eu estou inscrita em 500 atividades na Casa Espírita, que beleza. Estou no caminho do reino de Deus. E os caídos que estão do meu lado? E os caídos do lar, fala Emmanuel. Aqueles caídos do meu lado, que estão chorando, que estão depressivos. Aqueles que têm dificuldade para entender, têm dificuldade de comunicação.
Os caídos de toda espécie, de toda sorte, que habitam comigo dentro do lar, que são aqueles cuja paciência é mais difícil de ser exercida. Porque sairmos de nós, ir para fora e trabalhar, fazer uma atividade, é uma bênção. E é necessário, precisamos ajudar. Seja financeiramente, seja com aquilo que podemos, precisamos ajudar. Porque tem o faminto lá fora que tem fome, tem o desempregado, tem pessoas boas que estão sofrendo muito e pessoas que não são tão boas, mas que também estão sofrendo. São pessoas equivocadas do caminho. Então, nos projetarmos para fora, irmos até lá e ajudarmos e voltarmos para o lar, é bom, é necessário. Mas aquele fica lá e eu volto para o lar. E dentro do lar estão as dificuldades maiores, aquele com quem eu convivo, aquele que está doente, seja física, seja mentalmente. É esse caído de que Emmanuel fala na lição do livro Coragem. Socorrer, Jesus fala, o caído do meio do caminho, que precisa do nosso apoio, que precisa do nosso auxílio, o que é muitas vezes difícil para nós, mas esse é o caminho. Jesus dá o caminho, ele já fala desse caminho. Esse é o caminho. Socorrer o de fora, mas principalmente socorrer aquele caído de dentro do lar, que não veio à toa na encarnação junto comigo, porque nós temos compromissos assumidos necessários para a nossa emancipação da alma nessa vida, não é? Este é o programa. Mas qual é o caminho? Este é o programa. E qual é o caminho a ser seguido? Jesus fala, e o Evangelho nos fala, e a doutrina espírita também. O livro Cartas e Crônicas, também de Humberto de Campos, Irmão X, nos conta uma história que se chama O Caminho do Reino, que fala de um homem chamado Zacarias, que era curtidor e que tinha ouvido Jesus falar, e vem até Jerusalém para ouvi-lo. E quando ele ouve Jesus, ele ouve as seguintes palavras que o deixam maravilhado. Ele ouve assim de Jesus: o reino de Deus será por fim a vitória do bem no domínio dos homens. As guerras terão desaparecido no reino de Deus. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo. Todo mundo se contentará com o necessário. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer uma lágrima. Os enfermos, os doentes, por mais desvalidos que estejam, vão encontrar um leito repousante. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. Essa parte do trabalho me lembra a Revista Espírita de 1858, quando Allan Kardec traz para nós a notícia de Júpiter, esse planeta muito mais desenvolvido que a Terra. Se alguém tiver interesse em ler, Revista Espírita de 1858, em que ali, Palissy, que é um espírito que habita Júpiter, diz que o trabalho do homem ali não é manual, o trabalho do homem é intelectual, naquele planeta já evoluído. Então, quando a Terra for um planeta evoluído, o trabalho não será motivo de cativeiro, mas um privilégio da intelectualidade, da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão lugar para deter ouro, púrpura, mas o coração daqueles que se empenham no contentamento de servir. O lar será um cadinho não de provação, mas ele será um cadinho que brilhará incessantemente como ninho de bênçãos. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira. A dor de alguém será repartida entre todos. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão.
e frutos substanciosos penderão das árvores, oferecendo ao viajor que tem fome o alimento necessário. Quando atingirmos, diz Jesus, coletivamente o reino dos céus, coletivamente todos, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade será regida pelos ideais e interesses de um mundo só. Fico até arrepiada. Quando Jesus fala isso, a gente não tem vontade de correr para esse lugar? Quem não tem vontade de ir para esse lugar? Onde não haverá mais dor, mais separação, não haverá mais guerra, não haverá mais diferenciação entre as pessoas, todos serão irmãos, não haverá mais fome, todos serão respeitados na sua qualidade de espíritos imortais. Quem não quer ir para esse lugar? E Zacarias, o curtidor, quando ele ouve isso, ele fica num encantamento tão grande, acho que ele fica arrepiado também, né? Todo arrepiado. Ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, eu vim da minha aldeia até aqui para vos ouvir. Passei de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, sob o sol causticante, para te ouvir. Para te ouvir, Senhor. Onde esse reino? Qual é o caminho? Qual é o caminho que eu devo seguir para chegar nesse reino? Qual é o caminho? E Jesus, então, começa a responder a Zacarias: Ah, Zacarias, o caminho do reino é uma grande subida. E nesse momento em que Jesus está proferindo a sua frase, uma multidão chega ali, o envolve, e ele não tem como terminar essa frase para Zacarias. Sabe aqueles locais assim, quando o Chico estava vivo, que chegava aquele monte de ônibus, descia todo aquele povo ali, se aglomerava, né? Uma grande multidão chega ali. E ele não tem como responder a Zacarias. E Zacarias vê que ele não consegue mais ter acesso a Jesus naquele momento. Ele resolve, então, até que passe aquela turbulência, ir para uma aldeia ali próxima, visitar parentes, depois ele volta para conversar com Jesus, ele pensa. E ele vai, permanece ali com aqueles parentes durante 2 dias, e quando ele volta para Jerusalém, 2 dias depois, qual é a imagem que ele vê? Qual é a situação com a qual ele se depara? Jesus, com uma coroa de espinhos na cabeça, portando uma cruz, conduzindo essa cruz. E quando ele vê aquela situação, ele fica sem saber o que pensar, porque 2 dias antes, Jesus estava sendo aplaudido. Todos queriam falar com ele, todos queriam tocá-lo, todos queriam saber. E, de repente, 2 dias depois, ele foi condenado à cruz. Está sendo levado, está indo para o Calvário. E ele não se conforma com aquela situação. Ele, então, tenta adentrar aquele turbilhão, aquelas pessoas, ele quer ir até Jesus, ele quer falar com Jesus, ele quer perguntar para Jesus o que aconteceu em 2 dias, uma diferença tão grande, né? Do aplauso para a crucificação. E ele tenta, e ali um empurra, o outro empurra, sua roupa é rasgada, até que ele consegue chegar perto de Jesus, e quando ele olha para Jesus e vê a expressão de Jesus, ele diz: Senhor, o que te aconteceu? E Jesus, olhando para ele, diz: Ah, Zacarias, o caminho do reino é uma grande subida. Este é o caminho. E ali ele não consegue ouvir mais nada,
o guarda vem, o soldado, e ele fica com essa frase na sua cabeça: o caminho para o reino é uma grande subida, este é o caminho. Então a gente já percebe por ali que o caminho não é facinho, não. É um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado, né? Vai demandar esforço, porque ele, para chegar até Jesus naquele momento, ele foi empurrado, as roupas foram rasgadas, e ele teve que envidar um esforço muito grande para chegar até Jesus. Então, esse é o caminho do reino, né? Lembram-se da história da cruz, do indivíduo que tinha uma cruz e reclamava para o seu benfeitor que a cruz estava muito pesada? Lembram-se dessa história? Até que o benfeitor disse para ele: tá bom, vamos resolver esse problema então. O benfeitor o leva a uma sala enorme, talvez como esse salão, cheia de cruzes. Tinha cruz para tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho. Falou: entra aí, deixa a tua e pega então outra cruz. E ele fica todo animado. Ele põe a sua cruz num canto, ele vai procurar uma cruz que seja menor, porque a sua estava muito pesada, ele não estava aguentando mais. A gente não usa essa palavra para falar: minha cruz está muito pesada, eu não estou aguentando essa cruz. E ele fica ali um tempão procurando, e procura, e vai ali, e volta, vai, até que ele vê uma cruz lá no cantinho. Ele fala: nossa, essa é a menor de todas. Vai lá e pega. E sai da sala com aquela cruz. Que cruz era aquela? Hã? Quando ele sai, o benfeitor fala assim: uai, mas você não ia trocar de cruz? Não ia pegar outra? Ele pega a sua própria cruz, porque a dele era menor. Nós temos tendência a achar que a nossa sempre é maior, é mais difícil, né? A dos outros é leve, né? A comida na casa do vizinho é mais gostosa, ali há alegria, ali há felicidade. Nós julgamos assim, não é? Então, o caminho é o da cruz, cada um com a sua cruz. E ela não é muito pesada, não. Na questão 850 do Livro dos Espíritos, eles respondem para Kardec. Quando Kardec fala do homem na sociedade, das dificuldades do homem, da luta do homem, os espíritos respondem: a luta, ela é muito mais leve do que vocês imaginam. O que falta para vocês é um pouco de esforço. Um pouco de esforço. Com um pouco de esforço você conseguiria. Eu acho até que é uma questão que tinha que ser tirada do Livro dos Espíritos. Que eles falam assim: com um pouquinho de esforço você conseguiria. E a gente está suando, né? Está se esforçando, está lutando. Parece que a coisa não vai, é difícil. E eles falam: se você fizesse um pouquinho de esforço, você conseguiria. Não é? Então, falta esforço nessa nossa luta, falta esforço. Mas o caminho, Jesus diz para ele, é esse. Esse é o caminho. Muito bem. E o local? E o local do reino? Porque Jesus fala da implantação desse reino de Deus. Qual é o local? Que local que ele vai ser implantado? Lá na Judeia, né? Vai ser implantado na Europa, na América, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muitos acham que o reino de Deus será aqui, né? Onde? Qual é o local? E aí é o próprio irmão X que nos responde no livro Pontos e Contos, uma história que se chama Simeão e o Menino. Uma bela história. Simeão é um personagem do Evangelho. Simeão aguardava a vinda do Messias, ele sabia que o Messias viria. E então, irmão X conta que ele estava subindo as escadarias do templo e ele encontra Maria com um bebê no seu colo. E ele sabe que aquele bebê era o Messias. E ele então pede a Maria para portar, para segurar um pouquinho aquela criança. Maria então lhe dá a criança, vai até o templo, adentra o templo, e aquele espaço de tempo que ele permanece ali com aquela criança, aquele bebê no seu colo, olhando, sabendo que é o Messias,
banhado em lágrimas, ele começa a conversar com aquela criança. Ele diz assim: criança divina, por que vieste num lar tão opaco, tão esquecido? Por que escolheste um local em que não há profetas? Um local que é mal falado por todos. Afinal de contas, Nazaré não era conhecida, não tinha expressão nenhuma. Por que escolheste este local? Por que escolheste uma mãe desconhecida, um pai carpinteiro, que ninguém sabe quem é? Por que não escolheste, como Moisés, a casa do faraó, para seres conhecido pela humanidade? E ele perguntava isso para aquela criança, banhado em lágrimas, e as lágrimas escorriam. Por que não escolheste vir entre o ouro e a púrpura, para que todos pudessem te conhecer? De que maneira o teu reino será implantado neste mundo, com este desconhecimento todo? E mais ele perguntava, mais angustiado ele ficava. E a criança ali, rindo para ele, batendo os pezinhos e as mãozinhas no seu peito, né? Ria para ele, olhando para aquele homem bondoso. Eu não entendo, ele dizia para a criança, de que maneira, onde o teu reino vai se instalar, já que não tens expressão nenhuma? Neste momento, Maria chega, pega a criança e se vai. E ele retorna para o seu lar, banhado em lágrimas, com várias questões na sua cabeça. Conta irmão X, no livro Pontos e Contos, que ao desencarnar no mundo espiritual, ele recebeu a resposta. Né? A resposta da resposta, na verdade. Porque os espíritos lhe disseram que aquela criança ali no seu colo, batendo a mãozinha, as mãozinhas no seu peito, estava dizendo para ele que o local do reino de Deus seria instalado onde? No coração. Não era físico, não era externo, era interno. E ele veio a saber que ele recebeu a resposta de Jesus. Em Lucas 17, 20, 21, tem a resposta. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Não se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas já respondeu isso no Evangelho. Todas as respostas a essas nossas perguntas estão no Evangelho, estão na doutrina espírita. É a meta, é a busca do reino, porque é a busca da felicidade, é a busca do amor, é a busca do sentimento materno, de mãe que acolhe, que abraça, que põe no seu regaço, né? Que é a coisa mais gostosa de que quando você está com uma dor, uma dificuldade, a sua mãe te abraça de encontro ao peito. Seja mãe física, seja mãe postiça, né? Seja uma tia que teve o papel de mãe, seja uma irmã mais velha, seja uma amiga, né? Uma mulher com o coração de mãe. Uma mulher com o coração de mãe, como Salomé, com seu coração de mãe, foi pedir para os seus filhos. O reino de Deus não vai estar localizado no Brasil, na Europa, na Ásia. O Brasil é um país que trabalha o Evangelho, como vários países, mas o reino de Deus, ele vai sair de dentro de nós. Mas e o tempo? Qual é o tempo? Quanto tempo? Porque agora, o momento que nós estamos de transição planetária, é essa pergunta. Quanto tempo? Até quando vai durar essa transição?
Até quando nós vamos ficar no mundo de expiação e prova? Quando vai chegar a regeneração? Quando ela vai vir do céu, né, com aquele cavalo maravilhoso, ou aqueles cavalos, e chegar aqui e implantar esse reino de Deus? Desse jeito nunca. Porque o Senhor já disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele vai sair de dentro de cada um. É o trabalho de cada um, é o pouco esforço que os Espíritos falam na questão 850, que nós fazemos ainda, para perdoar, para esquecer, para deixar para lá, para ter a consciência pura, como disse Jesus a Zebedeu, para ter a obediência suprema às leis de Deus, aceitar e tentar transformar aquilo que podemos, mas aceitar aquilo que não podemos transformar. E com amor. Com amor. Tudo que é feito com amor, que é sinônimo de Jesus e de mãe, é feito para o bem. Vai ter um objetivo. Quando, então? Quando? Muitos predizem. Alguns haviam dito que seria no ano 2000. Outros dizem que é 2030, 2057, 2100, 2500. E aí vai. São predições de tudo quanto é canto. Mas no livro dos médiuns nós encontramos uma fala dos espíritos, que eles dizem assim: os espíritos superiores não dizem datas. Eles não predizem datas. Está lá no livro dos médiuns. Eles não falam em datas. Por quê? Porque depende de cada coração. Depende de cada um. Deus não impõe. Deus expõe a sua lei e cada um vai seguindo conforme o seu tempo. Conforme aquilo que ele consegue fazer, conforme as suas buscas, as suas lutas. Então, não tem um tempo específico. Nós temos ainda um tempinho aqui nesse planeta de provas e expiações, em que a seleção está sendo feita, está sendo peneirado, mas é vagaroso, porque Deus leva em conta as necessidades de cada um de nós individualmente. Jesus conhece todas as suas ovelhas. Se ele sabe, ele percebe que uma se afasta, o que ele faz? Ele deixa as 99 ali, que já estão recolhidas, e vai em busca de uma. Mas por que ele vai ter todo esse trabalho, não é? Tem 99 ali, uma, o que significa? Significa tudo na lei divina. Tudo, porque nós somos, cada um de nós, individualmente, importantes para aquele que se consagrou como governador planetário desse mundo. E que nos conhece a cada um e sabe das necessidades. Portanto, quando nós oramos, pedimos ajuda com o coração, nós somos ouvidos sempre, sempre, sempre. Então, qual é o tempo? O tempo vai depender de cada um, das expectativas, daquilo que cada um consegue. Uns avançam à frente, outros avançam um pouco para trás, mas todos vão ter o seu tempo chegado, todos. E aí nós encontramos no livro dos Espíritos, na última questão, a última, algo que nos fala muito ao coração. Porque a primeira questão do livro dos Espíritos nós conhecemos, né? Qual é a primeira questão? Que é Deus. Primeira questão, que é Deus. Qual é a última questão? A última questão fala sobre o quê? É uma resposta de São Luís. A última questão. Qual é a última questão? É sobre... Vai ser fácil saber. É sobre... Eu sei. Que está aqui na minha frente. Eu sei. É sobre o reino de Deus. Interessante, não é? Kardec inicia com Deus. E ele encerra, na última questão, com o reino de Deus. Olha que coisa mais linda. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra?
o reino do bem, o reino de Deus, ele poderá um dia realizar-se na terra? É São Luís que responde. O bem reinará na terra quando na terra existirem mais homens de bem do que homens equivocados. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Aí o reino do bem será instalado. Então significa que o mundo de regeneração não é um mundo em que todos serão bons e perfeitos? Não, longe disso. Né? Haverá espíritos necessitados também, complicados, mas em menor quantidade. O mundo de regeneração tem a especificidade de conter, na sua maioria, homens de bem. O mal só será banido dali quando o orgulho e o egoísmo deixar os corações. Enquanto o orgulho e o egoísmo estiver nos corações, ainda nós teremos dificuldades. E diz ainda São Luís, a transformação da humanidade foi predita. Foi predita. Está lá nos evangelhos, não é? O sermão profético, quando Jesus fala dos tempos que serão chegados, haverá guerras e rumores de guerras, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, não é assim? Pessoas falando sobre o mal, pregando o mal, incitando outros a se conduzir pelo mal. Não é isso que fala no sermão profético? É isso. Mas o que Jesus prediz no sermão profético? Quando o evangelho estiver implantado em todo o mundo, aí chegará ao fim. Não é assim que fala lá? Quando o evangelho estiver implantado no mundo todo, aí chegará ao fim. O evangelho já está implantado no mundo todo? Ainda não. Aí chegará ao fim. Que fim é esse? Fim de expiação e provas. Começo da regeneração. Mudança para um mundo mais feliz. Não é assim? Mas São Luís diz aqui que já foi predito. E ele diz mais: chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Todos estão se apressando para esse caminho do reino, para esse reino que será implantado. Então, o que Jesus fala e o que a doutrina espírita nos diz é para que nós preguemos o reino de Deus dentro de nós, não para os outros. Se eu achar que eu estou aqui pregando para os outros, eu estou precisando tomar passe. Eu estou precisando aprender um pouco, que é para nós. É para cada um de nós, todos nós precisamos disso. Isso é fundamental para cada ser individualmente. Quando nós começarmos a pregá-lo dentro de nós, aí a transformação vai se iniciar. Aí será um momento de conversão. Eu gostaria de terminar lendo para vocês uma mensagem de Maria Dolores, que expressa o que é o amor, que expressa o que significa Jesus nas nossas vidas e o que significa um coração de mãe. Seja uma mãe equivocada, porque muitos podem dizer: mas eu não tive mãe. A minha mãe me abandonou, a minha mãe me deixou. A minha mãe não soube. Nós temos que entender a dificuldade de cada um e ouvir o que nos diz Maria Dolores, uma mensagem que se chama Retrato de Mãe, em que ela diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar.
Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos deixe a sua paz.
Quando eu crescer, eu quero ser igual a Silvia. Né? Fez um estudo belíssimo sobre o Evangelho de Jesus. Evangelho que consola, que ensina, que dá esperança. Vamos orar. Agradecer a Jesus a bênção da vida, a bênção da saúde física, mental e espiritual, a bênção desta doutrina consoladora que nos dá certeza em dias melhores, a bênção da família, Senhor, a bênção de estarmos hoje aqui e ouvirmos sobre os seus ensinamentos. E mesmo com dificuldades, Senhor, procurar colocá-los em prática. E como sempre o fazemos, Senhor, além de te louvar, agradecer pelas bênçãos recebidas, nós gostaríamos de pedir, em benefício daqueles que sofrem, tanto encarnados,